Salve galera, mais um dia aqui no canal, só para você, eu sou o Lanzini para falar de Série B das emoções, os jogos da 30ª rodada da competição, né? No caso, a rodada que começou na última segunda-feira, né? Terminou, no caso aí, terminou esse último sábado, então no caso eu vou fazer um comentário sobre a rodada como geral e as projeções para a 31ª rodada, a rodada que iniciará já nesta terça-feira, dia 20, então acompanhe tudo aqui no canal, vou falar aqui brevemente sobre cada jogo e fazer as projeções também. No caso, a rodada começou na última segunda-feira, dia 12, foi o duelo entre Sport e Bahia, na Ilha do Retiro, onde a equipe do Sport acabou levando a melhor, vencendo por 1 a 0 com o gol do Gustavo Coutinho na segunda etapa. No caso, no jogo ali, no jogo praticamente quem levou a melhor foi quem errou menos em termos de da escalação, né? No caso, ali o Claudinho acertou em alguns pontos ali, onde o Ederson também errou também, e por isso que acabou o Sport levando a melhor e ainda continua dentro da briga, né? O Bahia, apesar da derrota, ainda está dentro ali do G4, continua firme na disputa pelo acesso. E depois nos demais jogos que deram continuidade à rodada, no caso do estádio Germano Kruger, tivemos o duelo entre Operário e Guarani, onde a equipe de Campinas acabou levando a melhor, vencendo fora de casa por 1 a 0 ali, com o gol do Yuri Tanque aos 21 minutos da primeira etapa, né? Um jogo onde, no caso, o Operário chutou mais vezes em direção, teve mais finalizações, só que foram poucas em direção ao gol. O Guarani levava muito perigo nas bolas paradas, mas conseguiu um ponto importantíssimo aí fora de casa. Outro duelo também da rodada foi a partida entre Ponte Preta e Ituano, né? No caso, quem vencesse também, questões matemáticas também já poderia ser mais um dentro da briga, né? No caso, pelo acesso, mas no caso o jogo acabou empatado em 1 a 1, né? No caso, a Ponte Preta saiu na frente com uma cobrança de falta ali do Elvis aos 27 minutos da primeira etapa, e ainda no final do primeiro tempo ali o Mário Sérgio diminuiu, empatou para o Ituano, terminando assim Ponte Preta 1, Ituano também 1. No caso foram os jogos da última terça-feira e depois na sexta-feira tivemos ali jogos relacionados ao G4, no caso em São Januário o duelo entre Vasco da Gama e Náutico, no caso o Vasco, após a sequência ruim de resultados fora de casa, conseguiu aí mais uma vitória dentro de seus domínios, ainda não perdendo de casa, levando a melhor, vencendo o Náutico por 4 a 1, né? No caso, até de início do jogo aí, o Náutico criou algumas oportunidades, teve mais posse de bola, mas o Vasco se fechava ali atrás, saía armando ali nos contra-ataques, né? Roubando aquela bola no meio de campo para arrancar. E no caso ali, aos 34 minutos de pênalti, o Raniel abriu o placar para o Vasco. Ainda no final da primeira etapa ali, o Eguinaldo fez o segundo gol do jogo. E depois do início da segunda etapa, o André ampliou o marcador, né? Fazendo o 3 a 0. O Náutico ainda diminuiu com o Everton Brito, mas aí na reta final ali, né, no caso, num belo chute fora da área, o Figueiredo fez o quarto gol, terminando assim, Vasco 4, Náutico 1, a Vasco aí firme ainda na briga, né, mas tem que ir mais de olho no retrovisor, porque as outras equipes estão encostando, né. Outro duelo relacionado também à parte de cima lá foi o duelo entre Londrina e Tombense, né, jogo realizado em Muriaé, onde no caso a equipe paranaense saiu na frente, com o jogador ali da base do clube, né, o Peu, nos 19 minutos da primeira etapa, mas na segunda etapa ali, aos 40 minutos ali, o Tombense empatou o jogo com o Ciel, terminando assim, Tombense 1, Londrina também 1, né. Com o empate, o Londrina continuando na quinta colocação, mas se vencesse ali já encostava mais ainda no Vasco. Outro duelo também da última sexta-feira foi a partida entre Novo Horizontino e Grêmio, onde a equipe paulista acabou levando a melhor, vencendo por 2 a 0. Quer dizer, os gols foram na primeira etapa com Douglas Baggio aos 24 minutos, e aos 32 minutos ali, o Gustavo Bochecha fez o segundo gol da equipe paulista. O Grêmio foi bastante inoperante na partida, né? Quase não finalizou. Ali, no caso, os chutes foram parecidos, só que poucos em direção ao gol. Mas a equipe paulista acabou levando a melhor e assim, conquistando 3 pontos importantes para poder se distanciar do Z4. E o Grêmio ainda continuando no G4, mas se não pode mais vacilar nos próximos jogos aí, senão pode mudar totalmente o cenário para a equipe gaúcha. Até o próprio Renato Gaúcho na coletiva pós-jogo falou que o Grêmio vai subir, mas vai subir com sofrimento. E nos jogos do sábado, né, que deram o encerramento da rodada, no estádio da Arena Condá, tivemos o duelo entre Chapecoense e CSA, né, um jogo onde tivemos ali a expulsão do goleiro Marcelo Cané no final do primeiro tempo, né, onde lança a bola recuada ele acabou pegando com as mãos só que fora da área, né, no caso, como essa aí é uma infração, ele acabou tomando ali o cartão vermelho.
No seu lugar entrou o goleiro Paulo Ricardo ali, no caso no lugar do Marcelo Carné, e na segunda etapa aí a Chapecoense pressionou bastante e conseguiu ali a vitória com o gol do Perotti ali, no caso num lance até a bola cobra essa aí, cabeceia, o goleiro defende, bola bate na trave, aí volta pro Perotti ali nos acréscimos fazendo o gol da vitória da equipe da Chapecoense. No caso aí, resultado importantíssimo para a equipe aí para poder abrir uma certa margem ali em relação ao Z4, né? Atualmente ainda tem uma diferença de 3 pontos para o primeiro time dentro do Z4. E no estádio Augusto Bauer tivemos o duelo entre Brusque e Vila Nova, né? No caso, o jogo onde o único gol da partida foi feito pelo Wagner logo aos 3 minutos de jogo, né? No caso ali uma cobrança de bola parada, a bola acabou indo em direção ao gol, né? Sem contar com nenhum tipo de desvio. Depois o Brusque ali pressionou, né? Tentando furar o bloqueio da defesa do Vila Nova. E o Vila Nova em alguns momentos aí nas bolas paradas também tentando fazer mais um gol, mas acabou aí conquistando aí 3 pontos importantes fora de casa. E com o resultado aí conseguindo aí sair pela primeira vez fora do Z4 aí. Há um bom tempo que a equipe não saía dentro do Z4 e ainda vem fazendo bons jogos nesse segundo turno aí. Continua na briga aí contra o Z4. Outro duelo da rodada também que tivemos no estádio Castelão no Maranhão foi o duelo entre Sampaio Corrêa e Criciúma. No caso ali a equipe da Bolívia querida saiu na frente com o Igor Catatal aos 37 minutos, né? Jogada pelo lado direito ali com o Pimentinha, ele cruzando na área, de cabeça ele abriu o placar. Ainda teve algumas boas chances ali, teve um gol anulado do Gabriel Poveda na segunda etapa. Mas nos minutos finais ali o Criciúma empatou o jogo com o Thiago Alagoano, terminando assim Sampaio Corrêa 1, Criciúma também 1. E fechando a rodada, então, tivemos o duelo entre CRB e Cruzeiro no estádio Rei Pelé. No caso ali na primeira etapa ainda o CRB teve um pênalti a seu favor, né? No caso o Anselmo Ramon cobrou, só que acabou isolando a bola. Alguns momentos aí o CRB pressionando, atacando o Cruzeiro, né? O Cruzeiro saindo nos contra-ataques. E foi assim que o Cruzeiro abriu o placar no início da segunda etapa com o Stênio, né? Uma boa arrancada pelo lado direito, fazendo o primeiro gol do Cruzeiro do jogo. E nos minutos finais ali o Bruno Rodrigues fez o segundo gol da equipe mineira, terminando assim CRB 0, Cruzeiro 2, né? Cruzeiro mais líder do que nunca. E no caso aí, se vencer o Vasco nesta quarta-feira, já matematicamente já pode garantir o acesso, no caso garantir o acesso de fato, né? Mas já está ali, 99% já está garantido ali o Cruzeiro. E fechando o jogo da 30ª rodada, vamos ver como está a tabela do campeonato, né? O Cruzeiro líder com 65 pontos, seguido pelo Bahia em segundo com 51, em terceiro o Grêmio com 50, na quarta colocação o Vasco com 48, em quinto o Londrina com 45 pontos, em sexto o Sport com 43. Essa briga aí pelo acesso aí, nessa rodada aí pode ter fortes emoções, né? Então vou falar aqui já dos próximos jogos da 31ª. Temos o Ituano em sétimo com 41, em oitavo a Ponte Preta com 40, em nono o CRB com 40 pontos, em décimo o Criciúma com 40 pontos, em décimo primeiro o Tombense com 40, na 12ª colocação temos o Sampaio com 39, em 13º o Novo Horizonte com 36, em 14º Chapecoense com 35, e na 15ª colocação o Vila Nova com 34 pontos, e em 16º o Guarani com 32, né? Ambas as equipes aí nessa rodada aí saíram do Z4. E fechando o Z4, né, no caso dos últimos colocados ali é o CSA em 17º com 32, o 18º o Brusque com 31, em 19º o Operário com 30, e o Náutico na lanterna com 27 pontos em 30 jogos. Aí essa briga pelo Z4 aí vai estar bastante quente aí essa reta final aí de Série B. No caso, vamos para falar da 31ª rodada, né? No caso, rodada que começa já nesta terça-feira, teremos 2 jogos. Na Arena do Grêmio teremos o duelo entre Grêmio e Sport, né? O duelo, praticamente vamos dizer, é o confronto direto, né? Apesar que a diferença entre as duas equipes é de 7 pontos, mas no caso ali, se o Sport vencer o Grêmio, já diminui a diferença para 4 do Grêmio e diminui para 2 em relação ao Vasco. Também na terça-feira, no estádio Brinco de Ouro, teremos o duelo entre Guarani e Novo Horizontino, também outro duelo aí, confronto direto ali na parte de baixo da tabela. Na quarta-feira, no Mineirão, às 21 horas, aí no caso já está com mais de 50 mil ingressos vendidos, aí a torcida do Cruzeiro mais uma vez aí marcando presença. O Cruzeiro recebe a equipe do Vasco, né? Caso o Cruzeiro vencer, vai aos 68 pontos, já garantindo de fato o retorno da Série A, que já praticamente vai carimbar de fato. E o Vasco, né, precisa pontuar, né, caso buscar uma vitória, um empate, né? Claro que não vai ser nada fácil, né? O Cruzeiro
é o melhor mandante do campeonato, ainda não perdeu em seus domínios. Depois na quinta-feira teremos Vila Nova e CRB, né? No caso é o Vila Nova buscar mais uma vitória para poder abrir uma certa margem ali, né? Por enquanto ainda está ali a 2 pontos do CSA, que é o primeiro time do Z4. Depois na sexta-feira teremos 2 jogos, né? Dia 23 teremos Náutico e Sampaio Corrêa no Estádio dos Aflitos, né? O Náutico teria que fazer praticamente uma campanha, uma reta final de G4 para poder conseguir escapar do descenso, mas não depende só de si, né? Tem combinação de resultados, tem que fazer a sua parte. Na sexta-feira no Estádio do Café, o Londrina recebe a equipe da Ponte Preta, né? O Londrina vencendo aí, continua firme na disputa, né? No caso de algum tropeço aí, dependendo dos resultados de Sport e Vasco aí, pode ser que o Londrina ainda não entre no G4, né? Porque mesmo se o Vasco perder, o Londrina vai aos 48 pontos, mas devido ao saldo de gols do Vasco é um pouco maior, aí ficaria para o próximo confronto entre ambas as equipes na 32ª. Depois no sábado temos mais 2 jogos da rodada, né? No caso teremos Ituano em Brusque no estádio Novelli Júnior, às 11 da manhã. Na Fonte Nova, o Bahia recebe o Operário às 18h15. No domingo, dia 25, teremos Criciúma e Chapecoense no estádio Heriberto Rilse. E fechando a rodada na segunda-feira, dia 26, teremos CSA e Tombense no estádio Rei Pelé. Esses aí vão ser os jogos da 31ª rodada da competição. No caso, acabando a 31ª na próxima segunda, né? Dia 26, no caso, aí já vamos emendando ali na próxima semana, já na quarta-feira, dia 28, já começa a 32ª. Então, vamos acompanhando tudo aí da Série B das emoções aí. Promete pegar fogo aí nessa reta final de competição. No caso aqui para a 31ª rodada eu vou fazer o vídeo em 2 partes, né? Como a rodada vai começar já na terça-feira e termina só na próxima segunda, então vou fazer o vídeo em 2 partes. Então acompanha aí que eu já falo dos jogos em questão, depois faço breves comentários, né? Então acompanhe tudo aqui no canal só no FC, porque aqui a Série B tem muitas emoções e muita procedência. Valeu!